Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Meu nome é Roberto. Nosso tema de hoje é Cristianismo na Indonésia. Vamos falar de Indonésia, vamos falar de cristianismo nessa ilha que fica na Ásia, no Sudeste Asiático. Ok? Sobre isso que nós vamos falar aqui. Você que já conhece o nosso trabalho, dá like, aperta o sininho, tá? E você que não é inscrito, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, por favor, inscreva no canal, ok? Dá like e encaminhe esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Então assim o YouTube vai recomendando mais nosso vídeo e também toda vez que nós gravamos um vídeo novo, você será notificado, ok? Então inscreva no canal e encaminhe esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre cristianismo na Indonésia, tá? Por que nós estamos falando sobre Indonésia? Por que nós estamos falando de cristianismo nesse país, tá? Então, Indonésia é o país com maior comunidade islâmica muçulmana, ok, do mundo. Indonésia é o país que tem maior número de comunidade islâmica no mundo todo, ok? Nesse país tem mais ou menos 250 milhões de pessoas, a sua grande maioria são muçulmanos, são islâmicos, ok? Então, a realidade desse país em relação a cristianismo, ok, islâmicos e outros tipos de fé, nos incentivou a gravar um vídeo falando sobre esse país, ok? Então, novamente, antes de começarmos aqui, aperta o sininho, não custa nada, dá like e inscreva no canal, encaminhe esse vídeo também para seus amigos, tá bom? Muito bem, então onde é que fica a Indonésia? Gente, a Indonésia fica no Sudeste Asiático, lá na Ásia, lá no Sudeste Asiático, ok? Maior arquipélago do mundo, com mais ou menos entre 14 a 17 mil ilhas. O país é formado de ilhas, ok? Uma parte continental, então é um país que fica em dois continentes, tá? Uma parte fica na Ásia e outra parte fica na Oceania, ok? Novamente, maior arquipélago do planeta, com mais ou menos entre 14 a 17 mil ilhas, compõe então o território que nós conhecemos como Indonésia, tá bom? Capital da Indonésia é Java, então nós vamos começar a falar sobre a realidade de cristãos nesse lugar, ok? Então, como é que é a religião, como é que é a questão da fé, antes de falarmos sobre o cristianismo nesse lugar? Então vamos começar. A Indonésia, na sua Constituição, ok? Na Constituição da nação, ele diz, como a maioria dos países do mundo, que ele confere liberdade religiosa a todo o povo. Mas o governo reconhece apenas 6 religiões, apenas 6. Catolicismo, protestantismo, budismo, hinduísmo, confucionismo e islamismo. O islamismo é a maior religião desse país, ok? Tem seis religiões reconhecidas pelo Estado, mas no fundo, ele respalda muito mais o islamismo, ok? Por quê? Porque o islamismo é a maior religião do país. E outras religiões? Bom, outras religiões, oficialmente, o governo garante porque, ao longo da história, essas religiões se instalaram ali. Por exemplo, o catolicismo e o protestantismo, lá na época das grandes navegações, no século XV, passaram por ali portugueses, ingleses e holandeses, razão pela qual existe, então, se estabeleceu catolicismo e protestantismo. Budismo, por conta da influência ali de Sudeste Asiático, ok? Hinduísmo também, por conta da aproximação da Índia, enfim, muita imigração indiana. Confucionismo, por ser também uma nação da Ásia, maior influência ali de confucionismo, budismo, hinduísmo, tem espalhado ali na Ásia. Mas a grande surpresa, então, é o islamismo. De onde vem o islamismo? Por que o islamismo se transformou em maior religião desse país, ok? Então, um pouco sobre isso que nós vamos falar. Se você pegar geograficamente na Indonésia, você vai ver que, geralmente, o país, aliás, as religiões vão se instalar em lugares específicos, tá? Em Java, que é capital, a maior ilha ali, então vai se concentrar a maioria islâmica. Se você pegar na ilha de Bali, um pouco mais ao sul, aquela região, então a religião dominante ali é hinduísmo e budismo naquela região.
noutra ilha, que é 2 vezes maior do que Bali, que é ilha chamada Sumba, ali se instalar, vai ter maior influência de cristianismo. Os cristãos vão se instalar ali, ok? Também por questões históricas vai acontecer isso, ok? Então, na Indonésia nós temos muita influência de outros países vizinhos, como Singapura, como Malásia, e imigração, por exemplo, região do Paquistão, toda aquela região vai se migrar muito para aquela região. Então a influência islâmica vai crescer. E ao longo dos séculos foram crescendo velozmente os islâmicos. Hoje, a religião com maior expressão ali, 5 ou 10 vezes mais, é islamismo, ok? Razão pela qual eles hoje suplantam toda outra religião. Bom, e por que islâmicos, de certa forma, eles têm maior respaldo do Estado? Bom, hoje, por islâmicos ser a grande maioria, vocês vão, ali na Indonésia vai ter também a maior influência na política de islâmicos. As pessoas que vão estar no cargo estratégico da política, do empresariado, de poder, de todo sentido, são islâmicos. Estando no poder, eles vão fazer o que? Eles vão respaldar mais os islâmicos. Razão pela qual hoje os cristãos são perseguidos. Por que são perseguidos? Porque eles são, comparado aos islâmicos, são a minoria. E as pessoas que estão no poder, hoje, eles respaldam mais a fé deles, que é islâmica. Ok? Hoje tem uma grande, segundo Missões Portas Abertas, existem grandes relatos hoje, na verdade há décadas, que tem existido relato de perseguição dos cristãos nesse país. Sempre foi, ok? Essa luta sempre acontece, a discussão, brigas, sempre acontece conflitos, inclusive até conflitos sangrentos entre islâmicos e cristãos. Por quê? Porque o cristianismo, aliás, islamismo, como todo mundo sabe, é uma religião que não tolera muito outras fés, ok? Quem está ouvindo isso do outro lado, eu não estou acusando aqui ninguém, eu estou só colocando fatos que historicamente todo mundo conhece. Islamismo, sobretudo a vertente mais radical de islamismo xiitas, eles não toleram outro tipo de fé, principalmente a cristã, ok? Razão pela qual, na própria Indonésia, grupos que estão no poder fizeram o quê? Eles estabeleceram uma lei onde eles conferiram poder a grupos mais radicais na Indonésia para eles poderem, tipo, supervisionar a sociedade, ok? Então esses grupos têm perseguido, eles têm hostilizado continuamente os cristãos. Só para vocês terem ideia, hoje em dia na Indonésia, para abrir uma igreja, por exemplo, numa determinada cidade, ilha, qualquer outro lugar, para ter permissão do Estado, já que a grande maioria, massiva maioria, dos membros do governo, de lugares de poder, lugares de influência econômica e intelectual, são islâmicos, ok? Como eles são a grande maioria. Então, para um cristão abrir uma igreja em um determinado lugar, comunidade, ou determinada cidade, ele precisa recolher 60 assinaturas de islâmicos, não podem ser cristãos. Precisa recolher 60 assinaturas de islâmicos de que cristão pode abrir uma comunidade, uma igreja ali. Ok? Isso é só para vocês entenderem o nível de perseguição religiosa que existe na Indonésia contra os cristãos. Ok? Então, só que tem fatos muito interessantes na Indonésia. Ok? Na Indonésia, além dessa perseguição e intolerância com outras expressões da fé, como contra o catolicismo, cristianismo de forma geral, também às vezes contra o budismo e outro tipo de expressão religiosa, ok? Existe uma lei muito interessante. Na Indonésia não se reconhece ateísmo, não se reconhece agnosticismo e também eles têm uma cláusula contra blasfêmia, ok? Isso mesmo, contra blasfêmia. Então, na Indonésia é ilegal agnosticismo, é ilegal ateísmo e também é ilegal blasfêmia, ok? Que são práticas consideradas ilegal. Na Indonésia você tem que ter fé, porque tem um paradoxo ali. Se você é cristão é perseguido, outra fé que não seja islâmica é perseguido. Só que também é proibido ter fé, tá? É proibido viver sem fé, ok? É proibido ateísmo, é proibido agnosticismo, é proibido blasfêmia, mas também quando você é cristão ou hinduísta, também é meio proibido, ok?
Ou seja, você não pode ser nada, só pode ser islâmico, no fundo é isso, ok? Vocês estão entendendo? Então, é muito interessante a questão desse país, ok? Então, cristãos na Indonésia estão enfrentando, nos últimos tempos, na verdade, sempre enfrentaram crescente perseguição nesse lugar, à medida que radicais islâmicos vão ganhando mais influência, vão assumindo mais poder, ok? Só voltando no caso de crime contra a blasfêmia, o ex-governador de Jakarta, que era um cristão, ele foi acusado em 2017 de blasfêmia, porque na sua campanha política ele usou um trecho do Alcorão. Então ele foi acusado de blasfêmia e ele ficou preso durante 2 anos, porque blasfêmia é proibido nesse país, nessa nação, ok? Bom, então a perseguição na Indonésia ele tem sido muito forte, contínua, sistemática nesse país, ok? E na medida que sempre vai ter islâmicos no poder, a perseguição ele fica muito mais pesada, fica mais crucial, ok? Então, hoje no poder, a maioria das vezes, no governo, sempre estão islâmicos da linha dura, ok? Aqueles radicais, aqueles xiitas, ok? Então, essas leis tornam quase impossível, por exemplo, um cristão construir novas igrejas, abrir novas igrejas na Indonésia, é extremamente difícil, ok? Se você puder entrar, pesquisa ali na Indonésia um pouco sobre cristianismo, sobre evangelização, você vai entender o quanto é difícil. A Indonésia está na lista de missões porta aberta de nações que mais perseguem cristãos no mundo. Então é coisa muito séria. Então uma das exigências, por exemplo, que faz ali, acabei de falar para vocês, é que para se abrir uma igreja precisa ter 60 assinaturas, abaixo assinado, de islâmico, dizendo, aqui nós toleramos, eles podem, o que é muito difícil. Nós estamos falando de vertente xiita de islamismo, ok? Bom, a igreja que já foram obrigadas, por exemplo, a atuar clandestinamente por conta dessa perseguição, hoje praticamente não existe mais. A comunidade acaba se reunindo, alugando uma loja aqui, alugando uma casa, um salão, um determinado lugar, para eles se reunirem no domingo, porque abertamente eles são perseguidos. Sempre acontece, se você pesquisar informações, notícias, você sempre vai ver uma igreja incendiada na Indonésia. Às vezes chegam lá, sempre tem radicais, ainda que o governo diz, pela lei todo mundo tem direito, eles recorrem à Constituição e tal, a gente sabe que são coisas teóricas, que está lá bonitinho para o inglês ver, para o povo ver que a nação se preocupa com garantir o direito de todos. Mas, de uma forma geral, como tem muitos radicais, e a maioria das vezes eles que ocupam poder, lugares estratégicos, políticos, então, a sua grande maioria, quando existem vândalos que incendiam a igreja e perseguem, eles não fazem nada, ok? Eles vão lá publicamente, condenam publicamente, por nota de imprensa, mas nada mais além disso. De maneira que sempre existem igrejas incendiadas, povo perseguido, as pessoas são presas sem motivos aparentes por causa da sua fé. Eles às vezes alegam coisas que não têm muito fundamento para que cristãos sejam amedrontados, sejam cerceados seus direitos de expressar a sua fé, ok? Desde 2007, as autoridades indonésias têm documentado a destruição de mais ou menos 200 igrejas nesse país. Muitas delas incendiadas por radicais islâmicos, como nós colocamos agora. Então, reconstruir as igrejas também é praticamente impossível na Indonésia, ok? Porque os líderes locais impedem esse processo de uma forma legal. Sempre tem alguma coisa ali que eles colocam para impedir para que cristãos tenham o seu devido lugar de culto e possam cultuar a seus deuses conforme a sua crença, ok? Mesmo diante dessa situação, existem cristãos fiéis nesses países. Inclusive, existem muitos brasileiros e gente de outra nacionalidade também que vão fazer missões ali, que correm todo esse risco, passam por toda essa situação, mas estão lá sempre firmes, evangelizando, ganhando alma, ganhando vida. E, inclusive, existem documentos hoje comprovando que, apesar dessa perseguição, esse sufocamento dos cristãos, a igreja tem crescido diariamente ali. Então, louvado seja Deus por isso. Você que já conhece o nosso trabalho, que acompanha nosso trabalho, nosso vídeo, sempre eu peço aqui no final,
Quando eu falo de um país que persegue cristãos, vamos orar por esses países, vamos orar pela Indonésia, coloca países perseguidos ali, principalmente ali na Ásia, nós temos muitos países perseguidos, ok? Coreia do Norte, China, até Singapura, Malásia, esses países onde tem influência islâmica, e principalmente Indonésia, onde tem maior população islâmica do mundo. Você que nos assistiu até aqui, Deus te abençoe. Dá like, aperta o sininho, inscreve nesse canal. O canal chama Propósito Sem Opressão. Tem muitos vídeos aqui falando de muitos temas, ok? Nossa perspectiva é cristã, nós falamos sobre o propósito de vida, como um homem e uma mulher de Deus podem ser relevantes para poder influenciar a sua geração. Deus te abençoe, dá like, aperta o sininho e até mais.